Vamos falar do duplexador. Tá? Duplexador é um produto onde eu multiplexo um transmissor e um receptor com uma antena. Ou seja, o ideal seria o transmissor ter a antena própria dele e o receptor ter a antena própria dele. E para que não tenha duas antenas, separação de antena e assim por diante, cabo coaxial, que isso tudo é muito caro, nós fizemos um produto que você consegue unir o transmissor e o receptor, colocar o transmissor e o receptor utilizando uma antena só. Tá? Eu vou abrir o produto, depois eu vou fazer umas conexões elétricas aqui, que provavelmente, que com certeza vocês irão entender um pouco melhor, tá? Bom, quando vocês receberem o produto, vocês vão receber uma caixa, tá? Então vamos abrir aqui. Bom, vamos ver o que nós temos. Aqui nós temos eu tenho um gráfico de ajuste e o duplexador. Ok? O gráfico de ajuste, nós temos um equipamento aqui que nós compramos somente para ajustar os duplexadores, tá? E ele chama-se Network Analyzer. E esse equipamento ele te mostra, ele te imprime um gráfico do ajuste, tá? Que seria alguma coisa assim. Eu não vou entrar muito em detalhe agora, que eu preciso explicar como funciona, tá? Então aqui eu tenho a banda passando do duplexador, eu tenho o nulo, tá? Aí do outro lado eu tenho o VSWR, que aqui eu meço o VSWR. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, talvez até em outro vídeo. Esse daqui é o lado L, desculpe, esse é o lado C, esse daqui é o lado L, ok? Mas não vamos entrar em pormenor agora, porque não está na hora. O duplexador é um produto todo passivo. O que vem a ser um produto passivo? É um produto que não tem alimentação. Ele é construído por canecas de alumínio, em alumínio, né? Bobinas, capacitores, indutores, e cabo coaxial e conectores. É basicamente isso, tá? Então eu vou mostrar aqui que eu acho que fica melhor. Quando vocês receberem o produto, vocês vão receber com ele embalado a vácuo e tal, né? Para poder não sujar, né? Esse tipo de coisa. E vocês vão receber ajustado na frequência que vocês querem, ok? Então vamos abrir aqui. Esse duplexador, bom, basicamente esse é o duplexador, tá? Onde eu tenho 3 conectores, sendo um para transmissão, que pode ser aqui também, recepção e antena, tá? Então aqui nós não colocamos que é transmissão e recepção, colocamos as frequências, a banda passante e a banda rejeitante. O duplexador, ele não sabe quando você está transmitindo ou recebendo, para ele é indiferente. Tanto faz você inverter aqui, depende do ajuste, tá bom? Então aqui eu tenho 3 conectores, eu vou até tirar a capinha aqui, 3 conectores tipo UHF, de altíssima qualidade. Vocês podem verificar, inclusive os contatos, eu não sei se a câmera vai conseguir mostrar, verifica se você, tá? Você pode ver pela a qualidade dos contatos, ok? Tá, então nós temos 3 conectores tipo UHF, base quadrada, e aqui nós temos os parafusos de ajuste, ok? Esse duplexador é todo preso com parafuso Allen, todo parafuso Allen, para poder dar um aperto melhor, ok? Tanto
na parte externa quanto na parte interna também. E nós temos uma capa, né, uma proteção aqui dos cabos coaxiais, tá? Isso aqui fica bonito, ninguém fica um negócio bacana, tá? Esses conectores foram desenvolvidos justamente para os duplexadores, que ele tem uma capa especial, solda o cabo coaxial e assim por diante, ok? Quando vocês receberem o duplexador, deixa eu colocar ele desse lado, vocês vão receber também 2 cabos coaxiais. Então, para cada rádio existe um conector. Tem uns rádios que é UHF, esse daqui por acaso é mini UHF Motorola, que a gente chama de Motorola, tá? E o outro lado do duplexador, do cabo, desculpa, tem o conector N, de altíssima qualidade também. Esse aqui é um N macho e esse é um N fêmea, tá? Como eu ligo isso? Você vai ligar, vai conectar de um lado, outro lado, um rádio, você coloca isso, esse conector, ok? E evidentemente o outro rádio também esse conector. Então nós temos cabo para todos os rádios existentes no mercado. Tá? Então tá aí. A ligação do duplexador é exatamente isso. Duplexador, uma saída de antena vai para o duplexador, outra saída de antena do outro rádio vai para a outra ponta do duplexador, e esse meio aqui vai a antena, tá? Então ao mesmo tempo que você está transmitindo, a antena, ao mesmo tempo que transmite, ela recebe, ok? Basicamente é isso o duplexador, não é mais do que isso. Agora eu vou fazer eu vou para o quadro branco, não é negro, branco, e vou explicar mais ou menos como ele funciona tecnicamente, ok? O duplexador, nós temos basicamente 4 modelos de duplexadores, tá? Eles estão aqui. Eu tenho nós temos o MT-DPLX 160A, ele cobre a faixa de 148 a 163 MHz, com espaçamento de 4.6 MHz entre transmissão e recepção. Tá? Nós temos também o MT-DPLX 160B, que ele cobre a faixa de 159 a 174 MHz com 4.6 MHz de separação. Tá? Aí nós temos o MT-DPLX 450, que ele vai de 450 a 470 MHz, com 5 MHz de separação. E eu tenho MT-DPLX 450-10, que ele vai também de 450 a 470 MHz, mas com uma separação de 10 MHz. Okay? As potências deles são as seguintes. Na faixa de 160A e 160B, eu tenho uma potência máxima de 70 watts. E na de 450 e a faixa de 450 MHz, eu tenho 50 watts. Tá? Se vocês precisarem de duplexadores em outras frequências, não tem problema. Nós temos aqui inclusive algumas outras frequências já determinadas pela Anatel, mas só não colocamos ainda no nosso rol de produtos, digamos assim, porque ainda não foi feito nenhum pedido substancial, mas é só pedir que nós temos aqui. Ok? Bom, eu vou explicar através de gráfico como funciona um duplexador. Tá? Então, digamos que um daqueles conectores N que eu mostrei seja o TX e o outro o RX. Tá? E digamos também que o TX está transmitindo em 150 MHz. Por quê? E o transmissor 154,6. Nós temos que seguir essa separação aqui de 4.6 MHz, tá? Que é determinado pelo órgão competente. Tá? Então vamos lá. Quando eu estiver transmitido em 150 MHz aqui, ó, o transmissor, vocês podem ver que a resposta de frequência do duplexador, em recepção, ele vai dar um nulo. Tá vendo aqui, ó? 154.6 MHz, ele dá um nulo. Aqui é a resposta de frequência do duplexador. Tá? Isso um lado.
Isso aqui é um lado medindo em relação à antena, tá? O outro lado é exatamente ao contrário. Ó. Quando o RX ele vai dar um nulo em 150 MHz e vai deixar passar 154.6. É assim que funciona o duplexador, ok? Isso daqui é feito em conjunção de circuitos passivos com bobina, indutor e capacitor, tá? O que eu devo falar? Outra coisa, essa perda aqui máxima tem que ser essa perda, porque nada você ganha, tudo você perde alguma coisa, tá? Para que eu faça essa separação entre transmissão e recepção, eu tenho uma perda, tá? Essa perda tem que ser no máximo 1 dB, tanto para TX quanto para RX, ok? Outra coisa, que eu preciso? Eu preciso ter esse nulo aqui, ó, de no mínimo 100 dB. Se não der 100 dB, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Uma interação entre o transmissor e o receptor. Ou seja, quando você transmitir, a potência de 50, 70 watts que vai entrar no seu duplexador pela porta do conector TX vai sair um pouquinho na porta do conector RX, tá? Eu estou falando uma linguagem bem simples para que todos entendam, tá? E isso daí você perde um pouco a sensibilidade do seu receptor. Isso chama-se interação entre TX e RX. É isso daqui, ó. Ok? Outra coisa. Aí vocês me perguntam, bom, esse duplexador funciona para rádio digital? Evidente. O duplexador, ele não sabe se você está modulando em digitalmente, ele não sabe se você está modulando analogicamente, ele não sabe se você está modulando em FM, ele não sabe se você está modulando em AM, tá? O importante do duplexador é a banda passante, tá? Geralmente as bandas passantes é 12,5 kHz, 25 kHz, isso para cada canal, tá? E os digitais são 6,25 kHz. É o que hoje todo mundo está usando. A banda passante mínima do duplexador não é isso daqui, tá? Isso aqui vai dar aí uns 4, 5 MHz. Não é isso. O importante é o nulo. É esse nulo aqui, ó. É esse pitoquinho aqui para baixo que é importante. O duplexador nosso, ele dá um nulo de entre 100 a 300 kHz. Ou seja, esse 6,25, esse canal aqui, a banda passante, tem que ser muito menor do que o duplexador aceita. Como ele aceita até 300 kHz, então aqui dá para você colocar uns 30 canais digitais ou 10 canais de 12,5 kHz ou 5 de 25 kHz, um exemplo, tá? Então, o que é importante não é essa banda passante aqui, ó. É essa daqui, ó, que é importante. Tá bom? Se você, por exemplo, se você aumentar isso daqui, conforme você vai abrindo isso daqui, ele vai aumentando. Aqui, por exemplo, vai estar em 2 MB e assim por diante. Então, não é interessante isso, porque você tem que ter uma rejeição mínima de 100 dB, menos 100 dB. Isso que é importante. Tá bom? Agora, eu preciso falar o seguinte. Potência máxima. O nosso duplexador, a potência máxima que você pode manuseá-lo, você pode colocar a potência máxima lá nele, é em torno de 70 watts, ok? Mais do que isso ele esquenta um pouquinho, degrada um pouquinho a potência, não é bom colocar. Nós já fizemos um teste até 100 watts, mas nós não aconselhamos. Até 70 watts ele vai muito bem, agradecendo por estar trabalhando, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar é o seguinte. Existem esses duplexadores que são chamados de mini duplexadores, tá? E existem outros duplexadores maiores que o pessoal usa para sistema, alguns técnicos usam para sistema em 6,25 kHz.
o que eu falo? É um desperdício. Vocês estão perdendo dinheiro. Tá? Por quê? Porque vocês não trabalham com mais de 70 watts. Nunca. Tá? E outra. Isso daqui, geralmente repetidor é um canal, 2, 3. Não vai chegar nunca a 100 kHz. Nunca. Nunca vai chegar. Tá? Então, se vocês trabalham com duplexador grande, vocês estão perdendo dinheiro. Aí é de vocês. Eu não gosto de perder dinheiro. Agora, se vocês gostam, paciência. Vai a gosto do cliente, né? Esse duplexador grande é o seguinte. Quando ele é usado, quanto maior a bobina, maior o capacitor, maior a caneca, a blindagem do duplexador, mais você consegue se aproximar entre Tx e Rx. Ou seja, menor é isso aqui. Tá? É a única vantagem dele. A não ser que você vai trabalhar com, sei lá, 200 watts, 300 watts. Aí não tem jeito. Aí vocês têm que usar duplexador caneca grande, assim por diante. Para você ter uma ideia, a faixa de amador, rádio amador, a separação é apenas 600 kHz. É 0,6 MHz. 0,6 MHz. Tá? Então o duplexador, ele tem uma altura em torno de mais ou menos uns 1 metro. Pra você ter uma ideia. Caríssimo, caríssimo. Deve estar hoje uns 2.500, 3 mil dólares. Provavelmente. Não sei se o certo, mas é mais do que 1.500 dólares, tá bom? Enquanto o nosso custa 200 dólares. Talvez nem isso, não sei quanto. Bom, outra coisa. Outra coisa. O que determina a potência máxima de um duplexador? Evidentemente a sua construção, tá? E o cabo coaxial. Nós usamos um cabo coaxial que teoricamente ele suporta até 300 watts, tá bom? Não é um cabo rígido, é um cabo flexível, teflon dentro e fora e com dupla malha de isolação, ok? Bom, o duplexador, eu não tenho... Outra coisa que eu preciso falar é o seguinte. Quando vocês forem testar um duplexador, que eu quero fazer um vídeo mostrando, o que vocês têm que fazer? Eu vou desse lado. Então você tem um duplexador aqui, um conector. Então vocês colocam um cabo aqui, o outro cabo do instrumento aqui, e aqui, ó, tem que ter uma terminação de 50 ohms. Tá? Se você for só um lado. O outro lado você inverte. Você entra com o cabo aqui e coloca a carga aqui. Tá bom? Eu vou fazer um vídeo, em seguida, agora eu vou fazer um vídeo mostrando como é o ajuste do duplexador. Agora eu vou mostrar para vocês como calibra um duplexador na fábrica. Tá? Então nós estamos aqui no teste final, tá? Da empresa. Então aqui nós temos a parte que calibra o duplexador, tá? E aqui o resto dos nossos produtos, tá bom? Então vamos lá. Aqui vamos pedir para Orlando dar uma ajuda aqui pra gente. Orlando, vamos lá. Eu vou explicando. Acho que era você. Vamos lá, pode começar a ajustar. Bom, como eu tinha falado antes, aqui ó, aqui é um instrumento que ele tem um tracking generator, um gerador de tracking, tá? Ou seja, ele faz uma varredura, aí essa varredura você injeta no duplexador e na antena, tá vendo? Aqui é onde entra a varredura, ok? E aqui você pega o resultado, ou seja, o que está saindo do duplexador, tá bom? Como eu tinha falado, tá vendo? Ó, você coloca uma carga de 50 ohms para poder ajustá-lo, tá? Então vamos lá. Então esse duplexador, ele está na frequência, que frequência está, Orlando? 61.250 e 156.650. Tá, então é o seguinte, ó, esse duplexador está com a banda passante em 156.650, tá? Evidentemente, se ele está passando 156.650, ele está rejeitando o outro lado, que é 161.250, ok? E vice-versa. Aqui ele está passando 161.250 e está rejeitando 156.650, ok? Então vamos lá. Então aqui nós já pegamos um duplexador mais ou menos já ajustado, só para mostrar, né, os gráficos, para poder não ficar perdendo muito tempo com o vídeo e ficar muito longo. Então coloca lá, Orlando. Bom,
nós já fizemos aqui um pré-ajuste nesse equipamento, tá? Por que nós usamos esse equipamento? Porque é um equipamento analógico e você consegue resultados mais rápido, ele responde um pouco mais rápido do que o outro, tá? E agora vamos ver o resultado no outro equipamento e fazer um ajuste fino. O que nós temos aqui? Nós temos exatamente como eu mostrei no gráfico, tá? Nós temos a banda passante, tá? Aí você tem o nulo, a banda rejeitante. Você pode ver que aqui está em torno de 100 dB, ok? Aqui eu estou na banda passante, eu estou na frequência de 156/650. E a rejeitante eu estou em 161/250. Vocês podem ver que a diferença de um para o outro é 4,6 MHz. Isso de um lado, tá? Agora nós vamos inverter o lado. Dá uma invertida no lado, para que vocês vejam o que acontece. Olha, ela inverteu, tá? Então agora a banda rejeitante é 156/650. Vocês podem ver que está em torno de 100 dB também, tá vendo? E aqui 161/250. Essa tela azul aqui, o que é esse traço azul aqui? Esse traço azul é o VSWR do duplexador. O que ele quer dizer isso? É o que é a onda estacionária, o que está voltando para o rádio. Ou seja, quando você injeta a potência, o que volta dele? O que volta dele é isso daqui. Esse valor é expresso em dB. Nós usamos aqui em dB, tá? E tem que ser no mínimo 14 dB. Nesse caso, ele está com 18, ou seja, está perfeito, tá bom? Mostra o outro, vamos inverter o outro lado que eu quero mostrar isso também. Tá. Nesse outro lado, eu estou com 15 dB. O mínimo é 14 dB, ok? 14 dB, se não me engano, volta, eu acho que volta 3% do que está indo, tá bom? Então agora nós vamos fazer um teste, colocar potência no duplexador, vamos colocar 2 rádios, tá? Todos os duplexadores além de ajustá-lo no equipamento, deixa eu falar uma outra coisa, depois nós printamos esse gráfico, ok? E mandamos para o cliente junto com o duplexador, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, olhem no gráfico. Então não esqueça que esse traço azul é o que está voltando, ok? Então tem que ser no mínimo 14 dB. E com certeza vocês vão ver que está no mínimo 14, porque menos que isso nós não soltamos, tá bom? Bom, como eu estava falando, depois disso nós fazemos um teste prático, ou seja, nós vamos colocar em rádio para ver se realmente desensibiliza, que o maior problema do duplexador é a interação entre transmissão e recepção, como falei lá em cima, como eu falei no quadro, naquele gráfico, ok? Vamos lá, já vamos ligar o... Nós estamos usando... nós testamos, esse cabo é o cabo que acompanha o duplexador, tá? Nós fazemos um teste colocando esse cabo também, porque se tiver algum problema, nós já detectamos aqui na própria fábrica. Lá nós temos um watímetro, que nós vamos medir a potência de saída do duplexador, ok? Você pode ver que os cabos que acompanham o duplexador está conectado no watímetro. Se tiver perda, alguma coisa assim, nós já pegamos aqui mesmo no teste. Agora vamos ligar um rádio e o outro rádio, ok? Então eu tenho um watímetro da saída do duplexador e um watímetro da saída do rádio, tá bom? Então vamos lá, Orlando. A outra coisa, você está medindo sensibilização aqui, tá, né? Aqui. A outra coisa que nós fazemos, nós temos um gerador de RF, que nós colocamos a frequência do receptor, tá? E na saída do rádio, nós colocamos um SINAD. Esse SINAD é um equipamento que ele mede a relação sinal-ruído. Ou seja, eu injeto um tom de 1 kHz e eu meço, aqui eu dou um nulo no tom de 1 kHz e só me sobra o ruído.
Então é uma relação Sinader, tá? Relação sinal-ruído. Então eu sem transmissão, eu vou ajustar o receptor sem transmissão para vocês verem como funciona essa medição. Então coloca o gerador. Outra coisa, esse gerador, você tem que colocar ele atrás de uma carga, senão você vai injetar potência do gerador, você vai pifar. Aqui nós damos uma carga de 40 dB? 40 dB, com uma atenuação de 40 dB, tá? Então vamos lá. Ok, então aqui eu estou gerando 156.650, que é a frequência de recepção do rádio, e já está passando atrás da carga, pelo duplexador, aqui no transmissor, tá? Então ajusta a frequência do transmissor lá, por favor. Okay. Então agora eu vou mostrar a relação sinal-ruído. Aqui eu estou com 18 dB, em torno de 22 dB. Aqui tem que ser colocado em 12, tá? Então vamos diminuindo aqui a sensibilidade até em 12. Tá? Então aqui eu tenho menos 96 dB com menos 40 vai dar 126. Então menos 116 dB. Certo? Se eu não estou errando nas contas, ok? Mas isso aqui não importa muito. O que eu quero mostrar é o seguinte. Agora eu vou transmitir esse ponteiro, essa relação sinal-ruído não pode mexer. Vamos lá, transmite. Ok. Tira o transmissor. Mostra aqui o rádio. Aperta agora. Ok. A potência está lá. Tá? A potência saída do rádio. Vocês podem ver que aqui não mexe. Eu vou tirar do ar. Tira do ar. Coloca no ar. Tá. Eu transmitindo ou não transmitindo, não importa. Porque ele não mexe na sensibilidade. Então, ou seja, nós não temos uma dessensibilização no duplexador. Okay? Ou seja, o duplexador está ótimo. Isso nós fazemos em todos. Tá? Inclusive medimos, além de medir a perda, aquela perda de no máximo 1 dB, nós também calculamos impotência. Então nós temos uma tabela e nós vemos a potência que está saindo do rádio menos a potência que está medindo após o duplexador, e essa diferença nós transformamos em dB. Okay? Bom, eu acho que não tem muito mais o que falar, e eu agradeço muito por ver nossos vídeos. Muito obrigado, Orlando.